Bom dia a todos. Obrigado, John. Obrigado, os meninos do louvor. Obrigado, Vi. Aleluias. Glória a Deus. Como é bom adorar o nosso Senhor. Se a gente consegue ter esses momentos de glória aqui na terra, e é para ter, agora eu fico imaginando como vai ser esse culto celestial. Eu fico imaginando os ministros de louvores lá no céu. Eu fico imaginando como vai ser o nosso comportamento diante daquele que os serafins não conseguem nem olhar diretamente no seu olho. Eles precisam tampar os olhos porque a glória do Senhor é maravilhosa e poderosa. Naquele lugar não vai ter uma luz artificial, uma energia. Aquele lugar, a glória, a luz do próprio Senhor Jesus vai iluminar aquele lugar. Então, nós precisamos ter uma noção um pouco maior do lugar que está preparado para as nossas vidas. Não é assim? Quando a gente vai se mudar, vai comprar uma casa, a gente faz um levantamento do bairro, a gente faz um levantamento de tudo, para entender se aquele lugar é um bom lugar para onde a gente está indo, né? E muitas vezes nós, como discípulos de Cristo, nós sabemos que tem uma terra prometida para nós e a gente nem sabe realmente como que vai ser esse lugar que está nos esperando, tá certo? E faça uma pesquisa, vai lá no Google e fala assim, agora tem a inteligência artificial também, que não, ela não consegue resolver essas coisas, mas existe um lugar que Deus quer nos apresentar e quer nos mostrar o que Ele tem preparado para nós. Quando Isaías, eu vou falar sobre ele depois, quando ele se depara com a glória de Deus, ele consegue reconhecer a natureza dele e ele consegue reconhecer como ele estava. E ele fala isso, mas só que os serafins, eles falam o seguinte, ô Isaías, deixa eu falar uma coisa para você, o que você está vendo não é real. Eu deixo falar para você como é que está a terra. A terra está cheia da glória de Deus. E eu preciso ter um toque do Senhor sobre a minha vida para que eu possa ver a terra da mesma maneira que Deus a vê. Deus olha para a terra e vê a terra plena, cheia da glória do Senhor. E muitas vezes o que eu vejo em minha volta é só problema, é só dificuldade, só angústia, só preocupação. Eu preciso visitar o trono da graça, eu preciso visitar a presença de Deus para que Ele possa tirar as escamas dos meus olhos, para que eu possa viver nessa terra como um príncipe que Deus me plantou nessa terra para sim ser. Tá certo? E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã, sobre graça salvadora. A obra da graça é uma obra completa. Fala, a obra da graça já está completa. E nós precisamos entender o que Deus tem falado conosco nesses dias. Talvez essas mensagens que nós temos conversado com a igreja, talvez seja aquilo que a igreja precisa escutar. Nesse momento onde tem muitas sementes, nós precisamos voltar à origem de todas as coisas. Entender quem eu sou, entender qual foi a obra que Deus fez na minha vida, para que eu possa me comportar de acordo com tudo isso. A primeira mensagem que eu trouxe foi sobre salvação, o caminho dos céus. E muitas vezes nós entendemos que salvação é só um livramento do inferno. Essa mensagem ela é incompleta. E falando em inferno, deixa eu abrir um parênteses aqui. O diabo não criou o inferno, tá? O diabo não cria nada, só existe um criador e o nome dele é Deus. Quem criou o próprio inferno foi o Senhor Jesus, foi a Trindade. Para colocar lá todos os desobedientes, todos aqueles que ainda estão debaixo da ira de Deus. Esse não é o lugar que Deus criou para o homem. Mas se o homem não se arrepender, se o homem não aceitar o sacrifício da cruz, se o homem não aceitar a remissão de pecados através do sangue de Jesus, ele continua debaixo da ira de Deus.
E, consequentemente, está morto e afastado da presença de Deus. Salvação não é uma opção que a gente vai, como a gente faz compras no mercado virtual e escolhe aquilo que a gente quer. Salvação é uma necessidade para todos aqueles que não desejam viver afastados eternamente da presença de Deus. Essa é uma escolha individual, essa é uma escolha que cada um precisa tomar. E é sobre isso que eu quero falar. O homem não conseguia poder se redimir, o homem não conseguia resolver esse problema do afastamento que ele tinha criado através do pecado. Por isso Deus resolve esse problema, através da graça. Efésios 2, 4 e 5 é o texto base e fala assim: mas Deus, sendo o quê? Rico em quê? Misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. E o que mais? Pela graça, vocês são salvos. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Graça salvadora. E muitas vezes nos é ensinado a respeito da graça, que o benefício da graça somente ele alcança a salvação. É o começo. Por isso que eu falei que a graça é uma obra completa. A graça começa salvando o homem, porém ela desenvolve atributos através da graça para completar essa obra. Se o projeto de Deus fosse só salvar o homem, uma vez que o homem fosse salvo, já dava para levar para onde? Para o céu. Se o projeto final é a salvação, não tá, talvez o raciocínio não está correto. Só que o projeto da salvação é o projeto inicial. Sabe qual foi a astuta intenção do inimigo desde o princípio? É tirar Deus do princípio e colocar Deus no fim das coisas. A salvação é o fim de todas as coisas. O céu é o fim de todas as coisas. Aí se coloca Deus no final da fila. Na verdade, Deus é o princípio de todas as coisas. Tudo verte dele, tudo nasce dele. É a partir dele que tudo acontece. A salvação é a porta de entrada. É a porta que a graça abriu para mim poder entrar na eternidade. E a partir da porta existe um caminho que eu preciso desenvolver e que eu preciso trilhar nessa jornada. Não basta estar em Cristo. Eu preciso permanecer em Cristo do começo ao fim. O Deus que me salvou, Ele quer andar comigo para toda a eternidade. E a graça é esse antídoto que Deus Ele oferece para o homem. Porém, além da graça salvar, a graça educa, a graça me faz crescer e a graça me leva às boas obras. Fala assim: a graça me salva. Fale, por favor, para você gravar. A graça me salva. A graça me educa. A graça, ela me faz crescer. E a graça me leva à prática das boas obras. Você vê como o ciclo fecha? Não fica um negócio avulso pelo ar, a graça que salva. Porque a gente escuta muito uma pregação assim: vivemos pela graça, certo? Não estamos mais vivendo debaixo da lei, correto? Mas a graça me introduz a um novo caminho, a uma nova jornada que eu preciso aprender a como me comportar nesse desafio, tá certo? A graça inclui tudo o que Deus tem feito desde a eternidade para efetuar a salvação ao homem. A encarnação de Cristo Jesus. Cristo se tornou homem, viveu entre nós, morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou. E ao ressuscitar, foi exaltado. E a Bíblia fala que um dia Cristo voltará. Tá certo? Então a graça ela abrange todo esse projeto, esse grande projeto de Cristo Jesus. E a graça, ela é acionada por uma palavrinha tão pequena, mas que tem abrange muita coisa, que é a fé. O que é a fé? A fé é uma convicção. Tanto a graça quanto a fé são dons de Deus.
E a fé, ela é desenvolvida através da palavra de Deus. Por que a fé é desenvolvida pela palavra de Deus? Porque a palavra é o verbo é a palavra. A fé desenvolve em mim, ela é desenvolvida em mim através de eu escutar o verbo da vida. Você imagina como era o relacionamento dos discípulos com Cristo. E o apóstolo João, ele trabalha basicamente o livro dele apresentando que o verbo tinha um nome. E o nome do verbo era e é Jesus Cristo de Nazaré. A verdade é um fato. Quando você revela uma verdade, está revelando um fato. Mas na palavra, quando você revela uma verdade, você está revelando quem? Uma pessoa, que é o verbo da vida, que é Cristo Jesus. Então, toda vez que os discípulos, eles escutavam o verbo da vida falar. Você tem escutado o verbo da vida falar contigo? Como que o verbo da vida fala comigo? De várias maneiras. Mas basicamente o verbo está escrito. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala que hoje a circuncisão é do coração. É o verbo que faz esse processo de mudança de dentro para fora. Então, a fé é uma convicção que ela é desenvolvida, é um dom que é desenvolvido através de eu escutar o verbo de Deus. E essa fé, ela vem através de eu aceitar a palavra de Cristo Jesus. Por incrível que pareça, nem todos aceitaram a palavra de Cristo Jesus. Nem todos ainda aceitam a palavra de Cristo Jesus. Mas essa palavra é o que liberta o homem. O homem precisa se arrepender dos seus pecados. Eu preciso me arrepender dos meus pecados. Preciso me batizar. O batismo me leva a ter pacto com Deus. Quando eu me arrependo de algo, eu faço um pacto para não voltar mais a viver daquela mesma maneira. E qual que é o novo pacto? Eu sou agora morto em Cristo Jesus e vou nascer novamente, uma nova criação, que é o próprio Deus, que produz em mim através do Espírito Santo. Então o homem de Deus tem pacto com Deus, e consequentemente ele também tem pacto com o seu semelhante. Essa história de você viver só compactuado com Deus, é 50% da mensagem. Deus, ele é um Deus de pacto, e você tem pacto com Deus e tem pacto com o teu semelhante. Imagina um casamento onde o pacto não é mútuo. Tem como subsistir esse casamento? Não, não tem. Então, tudo aquilo que não tem pacto, a tendência é o quê? É se perder, é se desmanchar, é largar para lá, é largar para trás. Tá certo? Então, Deus, ele estabelece no nosso coração, através da fé, pactos. Tá certo? E é preciso perseverar firme no Senhor, pois mostramos a nossa fé através da obediência de Cristo Jesus. Tá certo? E eu comecei falando que eu quero falar nessa manhã sobre graça salvadora. E onde é que isso tudo começa? Onde é que a graça ela é apresentada para mim? Onde é que eu tenho um encontro com a graça? Tá certo? Então, a graça, tudo começa a respeito desse assunto quando eu encontro o trono da graça de Jesus. É aí onde eu aprendo sobre graça. Isaías 6:1 fala assim: no ano da morte do rei Uzias, eu o quê? Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. Os umbrais das portas se moveram com o quê? Com a voz de quem? Dos que clamavam. E esse clamor era de quem? Dos serafins. Tem coisa
que para mudar é necessário nascer no nosso coração. Esse clamor que estremece os umbrais das estruturas, das coisas que estão muitas vezes nos paralisando. E essa é a única vez que, toda vez que a Bíblia repete duas palavras, em verdade, Jesus falava muito isso, em verdade vos digo, parará, aí ele falava. Ele era a verdade que estava trazendo ou uma verdade. Então a verdade que ele estava trazendo era puramente uma verdade, porque ele era a própria verdade. Então era algo que trazia uma ilustração de força, de poder. E aqui é a única vez na Bíblia que essa palavra ela aparece 3 vezes. Ou seja, Deus é santo. Ele é puro santo. Ele é majestosamente santo. Ele é graciosamente santo. E dia e noite, a adoração deles era essa. Ele é santo. É a Nilka falando para a Cris, na conversa delas, o meu Deus é santo. E a Cris falava para a Nilka, não, ele é mais do que santo. E a Nilka falava para ela, ele é puramente santo. E a Cris devolvia para ela, ele é majestosamente santo. E aí essa conversa, essa resenha ia longe. Era isso que enchia aquele lugar de majestade, de glória, de poder, porque os santos declaravam que ele é santo. Nós precisamos reorganizar nosso conceito de louvor e adoração. Nessa adoração ninguém chega atrasado. Tenho certeza que lá no céu você não vai atrasar o culto. Não vai faltar o culto. Porque o que você vê impacta a sua vida e a minha vida. É tempo de mexer com as estruturas. Você permite isso acontecer? Você está apto para isso acontecer? Porque para mim ver a graça e a glória de Deus, eu preciso deixar Deus mexer com os meus conceitos. Isaías era um profeta, cheio de conceitos. E se você voltar um capítulo antes, ele só falava, ai do Jonas, ai do Isaac, ai do Orlando, ai da Cris, ai de todos vocês. Mas quando ele se depara com o trono da graça, o que ele fala? Ai de mim! Por quê? Porque quando eu me deparo com a santidade de Deus, a santidade de Deus, ela reflete em mim a minha condição. Tu és santo, Deus. E eu não merecia estar aqui. Eu nem sei porque eu estou aqui. Mas já que eu estou aqui, não vou perder a oportunidade. Eu sou isso que o Senhor está vendo, Deus. E ai de mim, porque eu já estou perecendo. Rapidamente, um serafim busca no trono de Deus, o quê? Uma brasa viva. E tira com uma tenaz e voa rápido em direção a Isaías. E toca nos lábios de Isaías e fala, os teus pecados ou a tua impureza é purificada. Agora você tem acesso a esse lugar. Agora você pode ficar aqui. Porque o santo te purificou. Porque o santo tocou na tua vida. A graça de Jesus começa neste lugar. É quando eu recebo aquilo que eu não mereço. Verso 5. Então eu disse, ai de quem? Ai de mim porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, uma brasa caliente, tirada do trono da graça de Jesus. Você permite essa brasa viva tocar na tua vida hoje? Eu imagino que uma brasa quente causou um impacto quando tocou na vida, no lábio, na boca de Isaías. Não causou? Sim, o Evangelho ele tem que causar um impacto na minha vida.
O evangelho não é água com açúcar. Ele quando ele te encontra, ele causa um impacto. Então, quando o serafim tocou com a brasa viva na boca de Isaías, o Isaías falou, ai, doeu. Mas o serafim falou assim, o chefe falou que você está precisando desse toque. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que esta brasa tocou o quê? Os teus lábios. E a sua iniquidade foi tirada. E o seu pecado perdoado. A graça revela o amor de Deus. Justifica o pecador. E restaura a comunhão. Fala, a graça revela o amor de Deus. Justifica o pecador. E restaura a comunhão. Depois do toque do serafim, eles falaram assim, agora, Isaías, você pode frequentar este lugar livremente. Agora a comunhão foi restaurada. A graça restaura a minha e a sua comunhão com o Deus Todo-Poderoso. Não se aprende graça através de teologia. Você pode aprender conceitos, mas a graça é um toque pessoal. Que cada um precisa ter. Quando eu tenho um toque com uma experiência com a graça de Jesus, eu aprendo tudo sobre teologia, porque o verbo me tocou. Então eu preciso entender isso daí. A graça revela, a graça tem revelação. Quando eu recebo um toque da graça, a graça me revela aquele que está sentado no trono. Esse trono de misericórdia foi enviado para a terra. Imagina todos que tivessem que ter um encontro com a graça, precisariam comprar uma passagem para o terceiro céu para ter acesso a esse trono. Aí Deus fala, vou resolver, vou facilitar esse negócio. Vou enviar o trono para a terra. Jesus se tornou homem. Ele nunca pecou. Ele morreu e ressuscitou para que todos possam ter acesso ao Santíssimo lugar. Mateus 27, 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos já falecidos, o quê? Ressuscitaram. E saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Imagina o alvoroço que foi esse negócio da ressurreição de Cristo Jesus. Imagina aquele parente que já tinha sepultado o parente dele há sei lá quanto tempo. Ele bate na porta e fala assim, ele ressuscitou, eu estou de volta passeando em Jerusalém, ele ressuscitou e ele me ressuscitou também. Esse é o poder da ressurreição de Cristo Jesus. Quando aquele véu foi rasgado de cima a baixo, quando aquele véu foi tirado, fazendo separação, a partir daquele momento, algo novo aconteceu. O véu separava o santo do santíssimo. O povo ia no átrio, adorava no átrio. Tinha um outro lugar, que era o lugar santo, que era um upgrade, um acesso mais próximo. E tinha o santíssimo lugar, que o sumo sacerdote, que precisava ser da linhagem de Levi, uma vez por ano, ele tinha acesso a este lugar. E antes de entrar naquele lugar, ele precisava passar por todo um processo de purificação, para não ficar lá dentro. E ele entrava lá, para apresentar os pecados de quem? De quem estava lá? De quem estava lá? Lá fora. E Deus falou, vou resolver esse negócio.
O povo que estava lá fora, agora eles vão ter acesso a esse lugar santíssimo. E é no lugar santíssimo onde eu me deparo com a glória de Deus. Eu vejo aquele que é santo. E a Bíblia fala que a contemplação do santo, ele vai transformando a minha vida. E quanto mais eu contemplo a glória de Deus, mais a minha vida vai sendo transformada. Mais a minha vida vai sendo transformada. De fé em fé e de glória em glória. Até que a imagem de Cristo Jesus seja gerada em mim. O historiador Joséfo, que é um historiador antigo, fala que esse véu tinha mais ou menos 18 metros de altura e tinha 4 centímetros de espessura, ou mais ou menos 10 centímetros. 4 centímetros é isso, mais ou menos isso. Dá para rasgar um pano dessa maneira, com essa espessura? E esse véu foi rasgado de cima a baixo, para que todos nós possamos saber que isso é obra de Deus. Hebreus 10, 19, portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu, por meio do quê? Do véu. Fala, o véu foi tirado, o véu foi rasgado. Isto é, pela sua morte, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com a água pura. O sacrifício de Cristo Jesus inaugurou um hiato. A igreja hoje vive o tempo da graça. É um hiato. A graça sempre existiu. Desde o Éden, a graça sempre foi apresentada ao homem. Sempre foi apresentada. Porém, ela é como se fosse um espelho. É como se fosse algo que aos poucos estava tomando forma, até ela ser apresentada na sua totalidade através de Cristo Jesus. Quando Cristo chega naquele sábado pela manhã e fala assim: esse texto de Isaías 51 se cumpre sobre a minha vida hoje. O Espírito de Deus está sobre mim, e Ele me enviou para anunciar boas novas, para libertar os cativos, para pregoar a libertação de Cristo Jesus. E isso se cumpre hoje. A partir daquele momento estava se inaugurando o hiato da graça de Jesus. A igreja está vivendo esse hiato, mas um dia esse hiato vai se fechar. Ele vai se fechar. Por isso hoje, o que nós estamos vivendo é aquilo que transforma as nossas vidas. Todos nós temos acesso a qualquer momento a esse trono da graça. Você imagina o que é isso, não? Ter acesso à presença de Deus. Nós precisamos pensar no evangelho que nós estamos vivendo. Esse acesso, ele é resultado de uma nova aliança, feita e selada pelo sangue de Cristo Jesus. Você já tem essa credencial? Imagina você chegando num mega evento, num evento daqueles top, onde o ingresso é caro, onde tudo é bem feito, e alguém chega para você e te dá uma credencial. E ele fala assim: com essa credencial, você consegue sentar lá na frente. O melhor lugar, o mais caro. O serviço VIP vai estar lá para você. Toma essa credencial. E você vai passando com a credencial na mão. E essa credencial, por causa dela, as pessoas não precisam nem perguntar quem você é. Você tem uma credencial. E você vai entrando pelo primeiro segurança, pelo segundo segurança, pelo terceiro segurança, pelo quarto segurança, até você chegar àquele lugar de honra. O trono da graça é isso. Onde você vai? Meu Senhor me deu essa credencial. Ele comprou para mim, através do seu sangue. Eu vou conversar com Ele, eu preciso conversar com Ele. Isso é o trono da graça.
Isso é o que Deus tem preparado para mim e para você. Porém, através desse pacto, lembra que eu falei que somente o sumo sacerdote entrava uma vez no ano, no Santíssimo Lugar? Porque é uma nova raça. Deus sempre desejou que todos, sem exceção, fizessem parte desse pedigree. Aí Deus fala assim, eu não vou só te dar acesso ao santo lugar. Eu vou te fazer um sacerdote. Você vai entrar nesse lugar com uma credencial de sacerdote, uma nova raça, um novo povo que eu estou preparando para anunciar as grandezas daquilo que você vê aqui nesse trono, para você poder anunciar. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são o quê? Foi mais ou menos, assim, mais ou menos, Tinho. Você falou, Tinho? Falou ou não falou? Então enche o pulmão de ar, dá uma boa respirada e leia de novo. Porque você é esse sacerdote. Essa credencial está sobre tua vida. 1 Pedro 2,9, por favor, leia. Vocês... Dê uma salva de palmas a essa verdade. Você é isso. Você é isso. Quando o governo, quando o sistema quer colocar medo em você, falando que você é parará, parará, que você é parará, parará. Fala assim, eu sou uma raça que o meu pai me elegeu, me plantou nessa terra, para que eu anunciar as verdades dele. Daqui ninguém me tira se ele não der permissão. E o lugar é... Arranca o medo do teu coração. Não viva com medo. Existe uma promessa sobre a sua vida. Você está neste lugar com um propósito. Isaías, depois que ele viu a glória de Deus, depois que ele se deparou com todo aquele cenário, Deus faz uma pergunta. Ok, Isaías, eu resolvi o teu problema. Você tem acesso a esse lugar aqui. Anytime you want. You more than welcome him. Here. But now, I have to send somebody to preach whatever you see here. What's going on, Isaías? O que Isaías responde? Você não precisa procurar mais. Eu vou anunciar aquilo que eu estou vendo. A graça, o amor, a misericórdia, a esperança, o propósito eterno. Alguém precisa anunciar isso aos outros. Isso não é uma mensagem exclusiva. É uma mensagem que precisa ser espalhada. E Deus levanta essa raça sacerdotal para anunciar essas verdades daquele que é soberano sobre todas as coisas. Uma vez que eu tenho um encontro com a verdade, uma vez que eu tenho encontro com a graça de Jesus, agora eu preciso entender que a graça, ela vai me educar através da verdade. Fala, a graça me educa através da verdade. Tito 2,11, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a quê? Deus resolveu o problema do homem. Está resolvido. O homem não precisa mais viver separado de Deus. O véu foi rasgado, o caminho está aberto. É só falar, Senhor, eu recebo a tua verdade eterna sobre minha vida. Amém? Verso 12. E o que a graça faz? Ela nos educa para quê? Renegadas o quê? A impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo.
O conhecimento informa, porém só a educação forma. A educação do filho não é formada fora de casa. Quem educa filho é pai. Fala pai. Quem educa filho é pai. Por isso Deus tem o maior desejo de te educar, porque Ele é o teu pai. E Ele é um pai amoroso. E também disciplina. O pai que não tem essas duas bases. Complicado. Imagina Deus só te dando Shelly, você é linda. Shelly, eu vou te dar tudo o que você precisa, Shelly. It's okay, papai entende essa malcriação, Shelly. It's okay, você é girl. Girl é girl. Jesus não veio formar pessoas a respeito do seu reino. Informar pessoas, desculpe. Ele não veio trazer uma informação de como é o céu. Ele veio formar o céu na terra, é diferente. Ele veio formar discípulos através de uma nova cultura de reino. Para essa nova formação acontecer, é preciso passar por um intenso treinamento com a verdade. A verdade não é um fato, a verdade é Cristo Jesus, ela é uma pessoa. A educação forma filhos obedientes, e por isso que a palavra nos ensina que o filho ele precisa ser treinado. O filho naturalmente ele é desobediente. Eu sou um filho, então posso falar de mim. Quem tem filho sabe que a natureza do filho é desobediência. E tem um remédio fantástico para resolver isso daí. Que se chama disciplina. E você é pai, Deus vai te dar a medida que você precisa usar no seu filho. Ah, meu filho, eu não vou disciplinar. Não vou colocar limites. Não vou, é tão lindinho. Foi Jesus, eu orei, Jesus me deu ele. Sim, Ele te deu, confiado, que você vai fazer o trabalho como um bom pai precisa ser. A educação forma valores. Esses valores promovem uma nova educação. Essa educação é baseada na verdade, pois somente permanecendo na formação da verdade, podemos chegar a uma verdadeira liberdade. João 8,31. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido em quem? Ele estava falando com os judeus, um povo que já tinha uma crença. E a crença desse povo era em quem? Em Deus. E aí Jesus fala assim, se vocês permanecerem, se vocês crerem em mim, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus, conhecerão, e a verdade, tirar o versículo 32, esse contexto ele está incompleto. Conheceis a verdade vos libertará. A verdade que liberta é necessário conhecer e é necessário permanecer, não é estar. O encontro da graça com a verdade promove liberdade. Fala, o encontro da graça com a verdade promove liberdade. Pois o propósito da graça é nos salvar. Enquanto permanecer na verdade nos faz um povo liberto de toda a tradição humana, conceitos mundanos, influência do mal. Todo discípulo de Cristo precisa ser educado pela verdade. Efésios 4:24. E a se revestir do quê? O que é essa nova natureza? A própria verdade de Cristo Jesus, que é criada segundo em justiça e retidão procedentes da... Então justiça e retidão procede da onde? Da verdade.
E eu preciso ser educado pela verdade. Todos nós recebemos uma educação. Completa ou incompleta. Se a educação for incompleta, o filho é mal criado. Se é uma educação mais completa, ela vai surtir um efeito de valores melhores. Mas quando nós chegamos no reino, quando nós nos deparamos com a graça de Jesus, automaticamente eu preciso receber uma nova educação. Eu preciso ser reeducado para mim poder fazer parte do reino eterno de Cristo Jesus. Jesus entende, ele entende, mas ele quer que você também entenda que você precisa passar pelo processo da reeducação. É uma reeducação que é promovida pela verdade de Cristo Jesus. Terceiro lugar, a graça me faz crescer. 2 Pedro 3,18. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Você acha que alguém vai ter problema de glorificar o nome de Deus na eternidade? Claro que não. O desafio é eu aprender e viver isso aqui na terra. A eternidade para você que tem Cristo já começou. É uma eternidade em Cristo. Eu tenho que estar conectado. Uma vez que Cristo me salva, Ele me coloca num rebanho. Ovelha sem pastor, tem alguma coisa errada. Então, uma vez que o pastor me salva, ele me coloca dentro de um aprisco, para ser guardado pelo pastor e pelo rebanho. É uma nova cultura, estamos falando de uma nova cultura. Você entende isso, não? É uma nova cultura. Eu preciso vencer a minha independência. Eu preciso vencer o meu comportamento, conceitos e tantas coisas. Eu tenho uma criação, você tem uma criação. Normalmente, se eu não for reeducado pela cultura do reino, na crise eu apresento realmente quem eu sou. It's ok, Deus permite isso para poder tratar o nosso comportamento. Errar faz parte do ser humano, porque nós somos falhos. Mas permanecer no erro sem permitir que essa cultura, sem permitir que essa nova educação me transforme de dentro para fora, isso não é papel de filho. Isso não é comportamento de filho. O filho que quer crescer, se arrepende, muda e faz o que deve ser feito. Então a graça, ela me salva. A graça, ela me educa para que eu possa alcançar a maturidade. O crescimento é um processo natural da vida. Se você largar uma semente na terra, se ela não morrer, é uma questão de tempo que ela vai passar por todos os processos. Você não é diferente, você nasceu, está se desenvolvendo, cresceu, e já pensou um braço ser mais curto que o outro? Quando isso acontece, tem algum problema. O crescimento, ele é natural. Tudo aquilo que não cresce sofre de uma doença chamada nanismo. Porque tem um problema. Toda pessoa saudável cresce em todas as áreas. O crescimento, ele precisa me desenvolver em todas as áreas. A salvação abrange toda a minha vida. Você entende isso? Não. A salvação precisa entrar em todos os conceitos da minha vida. O crescimento saudável deve ser alvo de todos, inclusive de quem recebeu a graça de Jesus. É possível nós planejarmos algumas áreas, o crescimento em algumas áreas e outras não? É possível ou não é? É, porque normalmente nós
aquilo que nós priorizamos é aquilo que nós iremos investir a nossa energia. O crescimento profissional precisa ser planejado? Precisa. Precisa. O desenvolvimento financeiro precisa ser planejado? Precisa. Look at me. Você fez um plano para esse ano de 2025. Desenvolver o teu crescimento espiritual? Aonde você quer chegar? Qual o teu objetivo espiritualmente falando? Começa por aí. Eu preciso apresentar isso para Cristo. Fala, Cristo, obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez até aqui. Mas eu quero mais. Eu quero avançar. Efésios 4,15. Mas seguindo a verdade cresçamos naquele que é Cristo. Você já viu algum corpo sem cabeça, não? Talvez só em um filme, né? É possível um corpo andar sem cabeça? Provável. Pode. Mas ele não tem direção. Ele não vê. Ele não sabe o que vai fazer. Não tem propósito. É um corpo, mas ele não pensa. Então, o crescimento, ele é desenvolvido por eu ser corpo de Cristo e por eu estar conectado no cabeça, que é Cristo Jesus. É bom estar na igreja? É bom fazer parte do corpo? Sim. É ou não é? É. Mas, além de ser parte do corpo, eu preciso estar conectado no cabeça. Não é falar. É estar conectado. É receber a seiva que vem de Cristo Jesus. Isso vai promover um crescimento na minha vida. Isso vai desenvolver a minha vida. Isso vai me aproximar de Cristo. A verdade não deve ser usada como uma arma para, de certa forma, trazer medo para as pessoas. Mas a verdade, ela precisa ter um segundo ingrediente, que é o amor. Cristo, ele fala, João fala, né? Nós vimos o verbo da vida. Ele é cheio de graça e cheio de verdade. São duas coisas que caminham paralelo. A verdade revela Cristo. Cristo, a graça, revela a verdade. Então eu apresento a graça, mas eu tenho que estar baseado na verdade. Uma graça sem verdade, ela é uma graça inventada pelo homem. A graça, o que credencia a graça é a verdade de Cristo Jesus. A graça, ela vem acompanhada com a verdade, porque a verdade, somente a verdade transforma a sua vida. Tá certo? A verdade nos leva à maturidade, que é definida aqui como crescer em Cristo Jesus. E em último lugar, fechando esse contexto, a graça, agora que eu recebo ela através do trono, que eu sou reeducado pela verdade, tá certo? E eu vou desenvolvendo, eu vou ficando cada vez mais maduro, eu vou alcançando a maturidade, porque é na maturidade onde eu vou dar frutos. É quando a árvore está matura, é que ela produz fruto. Então, eu preciso passar por esses processos. O fruto, ele é desenvolvido na estação da maturidade. Mesmo que em outras estações você vê o fruto, não vê? Mas pequeno. E a árvore vai ficando madura. E junto com a maturidade da árvore, ela vai amadurecendo o fruto. Para que um dia esse fruto seja bom para consumo. Para que as pessoas possam... E normalmente a árvore não produz frutos para ela comer. A árvore produz frutos para quem? Para alimentar outros. E agora que esse processo todo acontece, eu sou chamado, eu sou levado pela graça a produzir boas obras. Efésios 2:10. Pois somos feitura dele,
criados em Cristo Jesus para as boas, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Uma vez salvos pela graça, mediante a cruz de Cristo Jesus, recebemos o quê? O dom do Espírito Santo. E é Ele que vai nos capacitar a viver as obras completas que Deus tem para mim. A gente pode fazer obras dando pão para o necessitado. Pode ser feito. Deve ser feito. Jesus pregava um evangelho de salvação e arrependimento, mas também dava pão ao necessitado. A igreja precisa apresentar a verdade, mas também precisa suprir o necessitado. O ministério de Jesus foi voltado para o necessitado. E a igreja precisa... Eu tenho orado, pelo menos há mais de um ano, para que nessa igreja nasça no coração da igreja a necessidade de dar pão para o faminto. Porque vim para cá, ver você bem vestido, perfumado. Hello, brother. Hello, sister. You smell very good. Qual é o teu perfume? Gostei do teu sapato. Que roupa bonita. É a Timo. Você tem estômago para ficar do lado de uma pessoa que está cheirando, desculpe, com todo respeito, a xixi? Eu preciso pensar. O que eu estou vivendo e como eu estou vivendo. Eu fui a um extremo, mas nem toda a realidade é assim. Às vezes do teu lado você tem alguém usando o Hugo Boss. Que precisa conhecer a verdade. Orlando falou para mim, eu gostei da mensagem que a Joyce falou, do encontro das mulheres e tal. Vamos salvar gente, vamos ser intencional, vamos buscar as pessoas que precisam ouvir o Evangelho de Cristo. Joinha. Eu estou falando isso há quanto tempo aqui? Faça evento na sua casa. Você não precisa me avisar. Convide o vizinho. Convide alguém que veja em você alguém que visita o trono da graça de Jesus. Vai chegar um momento que ela vai falar assim, o que você tem? Seja intencional. A igreja precisa ser intencional. Jesus, tudo o que ele fez foi com uma intenção de promover o reino de Jesus. Mas eu estou triste. Ok, fica 3 dias triste e depois ressuscita, pelo amor de Deus. Assim, eu não estou me sentindo bem. Estou lá dentro. Onde? Lá dentro? Onde? Deixa eu ver. Aonde? Lá dentro. Deixa Jesus entrar, Ele cura, Ele restaura. Vamos resolver essas coisas, gente, para nós podermos ser uma igreja ativa. Uma igreja que sai deste lugar para anunciar a verdade de Cristo Jesus. A graça, ela precisa me tirar desse lugar. Porque Isaías, depois que ele viu a glória de Deus, ele se tornou um profeta messiânico. Ele recebeu um toque nos lábios. E como você vai calar a boca de alguém que recebeu um toque de Jesus?
foi o profeta que mais recebeu revelação do Messias que viria. Mas o fruto do Espírito é, o que é? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há crise, não há lei, não há crise, não há limites, porque o Espírito de Deus, Ele está se movendo no teu coração. Verso 24, e os que estão, o quê? E os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus. 25, se vivemos no Espírito, se vivemos no Espírito, quem vive no Espírito, anda no Espírito. Eu vivo de uma maneira e ando de outra maneira. Está errado, precisa se reeducar. Quem vive no Espírito, quem tem amor, quem tem paz, quem tem alegria, quem é bondoso, quem tem mansidão, quem tem tudo isso dentro de si, por onde ele anda, eu estou me segurando, Zé, para não descer, mas eu acho que, então eu vou ficar aqui, por onde ele anda, o que ele larga, quais são os rastros de alguém cheio do Espírito? Tem amor, tem alegria, tem paz, tem bondade, tem gozo, tem o fruto do Espírito Santo. Ele só, não é que ele só tem, ele anda no Espírito Santo. Conclusão. A salvação é uma obra completa, pois ela revela o amor de Deus, a graça e a misericórdia de Jesus e o dom do Espírito que nos capacita a andar nas boas obras. A única maneira de nós cumprirmos as boas obras é se nós andarmos no Espírito. No Espírito. E normalmente, quando eu não ando no Espírito, eu como da fruta que Jesus falou para mim não tocar. E eu crio problema. E eu crio crise. Normalmente a crise nasce, o conflito nasce, porque ela é uma obra da carne. E a Bíblia o tempo todo fala, não andem pelas obras da carne. Você precisa andar pelo Espírito Santo. Porque essa é a sua nova natureza. Tem uma historinha que uma pessoa estava passando por um lago e viu um escorpião. E ele pegou o escorpião estava quase se afogando, ele pegou o escorpião na mão e foi colocar ele na terra. Antes dele largar ele na terra, o escorpião picou ele. Aí o amigo falou assim, rapaz, tu é bobo mesmo, né? Você não sabia que ele ia te picar? Aí o amigo falou, sim, eu sabia. E por que você pegou ele? Porque picar faz parte da má natureza dele. Fazer o bem faz parte da minha natureza. Pensa nisso, porque às vezes a gente carrega um escorpião na mão por alguns anos. Não aqui não. Nem o que não veio e nem o que não está aqui hoje também. Não, aqui não. É possível que você seja picado. É possível que alguém te picou. É possível. É possível. E quando isso aconteceu, se aconteceu, escorpião nunca, eu não ajudo mais ninguém. Essa não é a sua natureza. Essa não é a natureza de quem me comprou. Essa não é a natureza do teu Senhor. Eu fui o escorpião.
eu pendurei ele numa cruz. Por causa da minha maldade. Lá da cruz ele falou para mim: filho, eu sei que essa é a tua natureza, mas eu estou aqui por causa da minha natureza. E essa natureza do Filho, ela está aí através do Espírito Santo. Andar nas boas obras, praticar as boas obras, é a mesma coisa que viver e andar no Espírito Santo. Coloque-se de pé, por favor. Queria que você pensasse sobre essa mensagem, sobre aquilo que nós estamos falando nessa manhã. E a pessoa mais capaz de chegar à conclusão é você mesmo, é você mesmo. Deus quer me salvar, Deus quer me reeducar, Deus quer me fazer crescer, quer me fazer frutífero, para que eu possa andar nessas boas obras.